Então, meu nome é Silas Ferreira, sou morador aqui de Balneário Camboriú, nasci em São Paulo, na capital. Sempre gostei de política, sempre me envolvi com política. Estudei na faculdade, na Escola de Sociologia e Política lá de São Paulo. Então, esse tema sempre me cativou. Só que eu só fui conhecer o conservadorismo quando eu saí da faculdade, porque na faculdade eles não ensinam nada sobre conservadorismo. Ensinam falando que o conservadorismo é algo retrógrado, que o conservadorismo é algo ruim, é algo radical e é algo antiquado. Então eu saí da faculdade de política desconhecendo completamente o conservadorismo, desconhecendo autores conservadores, e eu fui aprender muito mais na minha vida pós-faculdade. E eu me deparei com um grande autor, um filósofo e escritor, que é o Roger Scruton, que infelizmente veio a falecer agora no domingo. Foi uma perda trágica para o conservadorismo mundial. E eu já vinha ensaiando há um tempo fazer uma live, já vinha ensaiando há algum tempo começar com esse bate-papo com vocês. E a morte do Roger Scruton me inspirou, porque eu acredito que ele deixou um legado para a gente. Então nós temos a obrigação de repassar o conhecimento que ele deixou para a gente. Desconfie sempre de pessoas que falam que é autêntico. Desconfie sempre de pessoas que falam que pensam por si mesmo. Ah, não, eu penso pela minha cabeça, eu formo as minhas opiniões, eu não penso com a cabeça de ninguém. Sempre desconfie dessas pessoas, porque todo o nosso padrão de pensamento, todas as nossas ideias, a gente aprendeu de alguém. O Sir Roger Scruton, por exemplo, ele aprendeu muito com o Burke, que foi outro filósofo inglês também. Enfim, estudou filosofia, desde Aristóteles até chegar nos tempos atuais. Então, nem mesmo o Sir Roger Scruton pensava por si só. Ele estava sobre os ombros de grandes pensadores. E hoje eu me sinto nessa missão de reproduzir o que o Roger Scruton nos ensinou. Então, hoje eu consigo falar, eu consigo olhar o mundo em cima dos ombros de um grande homem, né? Sir Roger Scruton deixou esse legado para a gente, então por isso que eu decidi a gente começar a falar sobre conservadorismo e sobre a vida, a morte e o legado do Sir Roger Scruton. Certo, então vamos começar a falar sobre o Roger Scruton. Ele foi um grande, como eu falei, ele filósofo, escritor. Ele escreveu várias obras importantes para a nossa sociedade, dentre elas as que eu gosto mais. O que é conservadorismo e o que é ser conservador. Ele também fez tem um documentário na BBC, né, que ele fez falando sobre o porquê a beleza importa. A gente vai falar muito sobre isso aqui, né, do porquê a beleza importa. O Sir Roger Scruton, ele estudou arquitetura, ele estudou toda essa questão da estética, né, parte cultural, arquitetônica. Então ele começou o seu trabalho mais forte assim, na parte do conservadorismo, foi através da parte estética. Então aconselho muito vocês lerem esses livros. O que é conservadorismo, como ser um conservador, e assistir o documentário do porquê a beleza importa. Da BBC, tem legendado, dá para assistir. Isso vai resumir toda a obra do Sir Roger Scruton. E eu digo Sir, né, porque ele foi nomeado aí pela Rainha Elizabeth pela sua grande colaboração. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui nessas imagens. Nós vemos aqui 3 edificações. Nós vemos uma arquitetura antiga, uma arquitetura clássica muito bonita. E imaginem quanto tempo foi gasto para a construção dessas obras. Vejam os detalhes, a riqueza, imaginem quanto tempo foi gasto, quantas pessoas foi necessário para que isso fosse construído. E tentem observar a beleza, né, os detalhes. Então, foi algo que o Roger Scruton ele começou a observar. Nesse documentário dele, do porquê a beleza importa, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a contemplação da beleza, a contemplação da beleza. E a nossa sociedade, ela perdeu a capacidade de observar o belo.
Por quê? Porque o belo passou a ser algo relativo. Nos ensinaram que a beleza é algo relativa. Ah, não, porque depende do seu padrão, depende do seu gosto. O que é ideal para você pode não ser ideal para outra pessoa. Então, tudo está relativo, inclusive o padrão de beleza. Mas o Sr. Scruton, ele fala que a beleza, ela não é algo relativo, é um padrão. A beleza, ela é um padrão. A beleza, ela é um valor. Então, a beleza ela não pode ser relativa. Se você parar aqui em Balneário Camboriú, uma cidade muito bonita, se você sentar, vai lá no Morro do Careca, que é um dos mirantes que tem aqui da cidade, e observa a praia, observa o cenário, observa a natureza. É belo. Ninguém pode falar que aquilo não é belo, porque aquilo é um padrão de beleza. Está estabelecido já. Ninguém pode criticar a cor da árvore. Pessoal, se todas as árvores fossem azuis, ia ser estranho. Imagina se a cor do mar fosse de outra cor, fosse amarelo, fosse vermelho. Não, nós temos um padrão de beleza estabelecido. A gente precisa voltar a contemplar isso. Porque quando a beleza ela começa a ser relativa, a gente começa a relativizar outros padrões também. A gente perde essa capacidade de observar e interpretar algo que é belo e a gente começa a ir para o campo da subjetividade. A gente passa a ir para o campo das interpretações pessoais. A gente começa a ser cada vez mais egoísta. Então, só para vocês terem uma ideia, nós saímos daqui desse padrão de construção arquitetônico e passamos para este padrão de construção. O pessoal elogia muito, né? Como vocês podem ver aí no slide, as pessoas elogiam muito como algo bonito, é a construção pós-moderna, né? Uma arte assim mais contemporânea. Mas o que olha, são coisas assim, desculpa, são coisas toscas. A gente não vê um padrão estético aí. Vocês começam a ver como uma coisa é relativa, porque hoje as construções elas são todas dessa forma. A gente não tem mais aquela riqueza de detalhes, são construções rápidas de serem feitas, pré-fabricadas, não tem um valor de tempo empregado, não tem não há uma demora de pensamento para construir isso. Então isso foi relativizado. E não foi só no campo arquitetônico que as coisas começaram a ser relativizadas. As coisas começaram a ser relativizadas até mesmo na arte. Vou passar um próximo slide aqui para vocês verem. Dois exemplos de obras de arte muito importantes para a humanidade. Nós vemos aí a Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, e a gente tem aqui o Moisés, do Michelangelo. Voltando, né, na mesma questão que a gente falou lá sobre as edificações. Quanto tempo esses artistas gastaram, quanto tempo eles investiram para a criação disso? Percebam a riqueza de detalhes, no caso da Mona Lisa, as nuances das cores, os detalhes, o cenário no fundo, o traçado, a linha, na estátua do Moisés, Michelangelo. As pessoas falam que quando Michelangelo criou essa obra, ficou tão perfeito, ele ficou tão impressionado com a obra que ele fez, com a perfeição, com a riqueza de detalhes, que quando ele terminou, ele olhou para a estátua e falou, fale, porque é só isso que falta para você falar, então fale. Então, olhem só o padrão, não tem como falar que isso não é belo. Então a beleza ela é um valor estabelecido, há um padrão de beleza, não tem como falar que isso não é belo. Só que nós saímos disso, dessas obras de arte, e passamos para isso. Quer dizer, ainda tem mais um exemplo aqui ótimo, né, de obra de arte, aqui, a Capela Sistina do Michelangelo, desculpa, o Moisés ali é do... Agora fiquei na dúvida se é do Donatello ou se é do Michelangelo, mas enfim, a Capela Sistina aqui é do Michelangelo. Nós vemos também, nossa, quanto tempo que não demorou para ele fazer isso, pintar essa capela inteira, com os detalhes, com todo esse traçado, uma obra realmente admirável, que dura, tanto as outras obras como eu falei, como essa, elas perduram aí por anos, as pessoas lembram, as pessoas estudam, as pessoas se debruçam sobre isso e querem aprender. Então nós saímos desse padrão de beleza e caímos para essa subjetividade. Olha só, essas obras de artes agora no slide. Quanto tempo será que eles não demoraram para criar isso? Olha a riqueza que nós temos nessas obras de arte. Foram anos que eles demoraram para criar isso? Claro que não. As pessoas fazem de qualquer jeito, jogam uma tinta lá, fazem qualquer coisa e chamam isso de obra de arte. Então a beleza, ela vem sendo
caindo na subjetividade, caindo na interpretação. Eles ainda têm a hipocrisia de falar que não, cada um interpreta da forma como quer. A pessoa tem que ver o que ela sente quando olha para isso. Então vocês percebem que a gente está saindo de uma questão de contemplação do outro, da entrega que os outros fizeram, da contemplação da qualidade artística, e estamos voltando para o nosso interior. O que eu sinto quando eu vejo isso? O que eu acho que isso significa? Então nós estamos sendo cada vez mais egoístas. Então a arte, ela deixou de ser um padrão estabelecido que você observa, que você contempla e se esforça para seguir, para algo subjetivo, efêmero, que eu acredito, que eu acho. Então nós começamos a ser egoístas. Então a arte, hoje, a arte pós-moderna fala para a gente, seja egoísta. Você é aquilo que você quer ser. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você imagina. É isso que a arte nos diz hoje. Então a gente vê, borrões, a gente vê um Fusca com um monte de cone. Nossa, o cara deve ter gastado muitos anos para fazer isso. E o próximo slide, para mim, é o mais emblemático de todos. Essa obra de arte foi comentada muito recentemente, uma obra de arte avaliada em R$210 mil. É uma banana colada numa parede. Imagina Leonardo da Vinci vendo isso, imagina Michelangelo, imagina os grandes artistas do passado olhando para essa obra de arte, uma banana presa numa parede com silver tape. Quanto tempo não foi gasto para fazer isso? Quanto tempo o cara pensou para fazer isso? Quais são os padrões artísticos que isso nos traz? Nada. Nenhum. Vou mostrar mais um outro exemplo de relativização da arte. Nós saímos daqui, agora já da parte musical, das orquestras. Vejam quantos instrumentos nós temos aqui na primeira imagem, na imagem superior. Vários instrumentos. Nós temos aqui dois autores brasileiros, pessoas que gastaram anos da sua vida para criarem obras musicais, músicas que demoravam vários e vários minutos, horas. Nós temos obras aí de Beethoven, de Mozart, que uma música demorava mais de 1 hora. Então nós saímos desse padrão, de um padrão de complexidade, nós saímos do campo da harmonia, da melodia e do ritmo, e entramos aqui. Eu peço até perdão pelo que eu vou mostrar para vocês. Nós entramos nesse nível de arte no Brasil. Vou passar aqui para vocês ouvirem. Então, eu não vou nem continuar. Então, olha só. Eu vou parar por aqui. Chega, vou até tirar o slide aqui, que isso aqui para mim já acabou. Não tem mais. Deixa eu colocar no outro do Scruton aqui, ficar mais bonitinho. Então, pensa, quanto tempo não foi que demorou para se criar essa música? Não tem mais melodia, não tem mais harmonia, é apenas um ritmo frenético e repetitivo. E é considerado uma obra de arte. Agora, o que tudo isso tem a ver com o conservadorismo? O que isso tudo tem a ver com as nossas vidas? Não é só uma crítica artística que eu estou fazendo para vocês. Não é apenas uma crítica artística que o Roger Scruton fez. Ele estava questionando valores morais. Porque assim como acontece na arte, acontece na nossa vida também, em outros aspectos. Quando a arte ela é subjetiva, toda a nossa vida passa a ser subjetiva também. Porque a gente perde a sensibilidade de olhar o belo. Então tudo passa a ser subjetivo. Então nós perdemos a sensibilidade de compreender o mundo ao nosso redor. A gente não consegue mais sentar para observar a natureza, a gente não consegue mais sentar para observar uma bela obra de arte. E tudo passa a ser relativizado, tudo passa a ser como eu me sinto, o que eu acho e o que eu penso a respeito disso. E isso é muito preocupante. Desculpa. Porque a gente perde certos padrões. E o conservadorismo nada mais é, como diz o Roger Scruton, o conservadorismo é o sentimento que vem de pessoas maduras que sabem que coisas belas, elas demoram para serem criadas. Assim como o quadro da Mona Lisa, é uma coisa bela, demorou muito para ser criado.
A pintura da Capela Sistina, ela demorou muito para ser criada, e é algo belo. Mas se eu chegar na Mona Lisa ali, piscar um fósforo e acender perto dela, ela queima de uma forma muito fácil, muito rápida. Então, o conservadorismo é isso. É um sentimento que pessoas maduras têm, que sabem que as coisas belas, elas demoram para serem criadas, mas são facilmente destruídas. Por isso que a gente tem que valorizar as coisas belas. E essas coisas belas, até no nosso dia a dia, as nossas tradições são belas. O casamento é algo belo, que veio construído desde a antiguidade. Padrões como a liberdade, padrões como as capacidades individuais, como a democracia, como o livre mercado, são coisas boas para a humanidade, que elas estão caindo no campo da subjetividade. Querem destruir isso de uma forma muito rápida e demorou muito para a gente construir. O conservador, ele é tido como chato. E o Roger Scruton, ele fala que o conservador, ele é chato, de fato, mas ele sempre está certo. Porque as pessoas têm como chato, porque você quer dizer o que é certo, você quer falar o que é o padrão, mas, de fato, se a gente perde a nossa base, se a gente perde o que é o belo, se a gente para de observar, se a gente entra no campo da subjetividade, as coisas elas vão se perder de uma forma muito fácil, de uma forma muito rápida. Isso vai ser super prejudicial para a nossa sociedade. Se nós perdermos a beleza da família, o que será das próximas gerações? Se nós perdermos a beleza da liberdade individual, o que será de nós? Cairemos no campo do totalitarismo. Então, a beleza importa para as nossas vidas. O conservadorismo, ele é bom, o conservadorismo ele é necessário, e a obra do Roger Scruton, ela fala isso para nós, né? Dizendo para nós pararmos de cair no campo da interpretação pessoal, da subjetividade, e passar a valorizar as coisas que foram construídas ao longo do tempo. Porque esses valores são eternos. Artistas como Leonardo da Vinci, eles serão citados daqui séculos ainda. Beethoven será citado, será reverenciado, o Vilas Boas, enfim, mas e a Anitta? Quanto tempo será que ela vai ficar na mídia? E cara, eu passei um vídeo de um cara agora, de um cantor de funk, e eu já esqueci o nome dele. Até quando a música dele vai ser lembrada? Só no máximo até ano que vem. Porque entra uma nova música, e essas novas músicas que entram ano após ano são cada vez mais simples, cada vez mais pobres e cada vez mais subjetivas. Isso vai acabando com toda a nossa sensibilidade no geral. Lembrando, a gente para de observar as coisas belas, a gente para de observar as coisas importantes. Quero abrir um pouco aqui para a pergunta, quero ver se alguém tem alguma pergunta aí para fazer. Deixa eu ver aqui como é que tá. Quem está acompanhando a gente, dá um oi aí pro pessoal. E só para falar, né, eu tenho certeza aí que o Chechel está assistindo a gente, o Anderson ele pediu muito para eu falar sobre essa parte artística, sobre essa parte cultural. Então é por isso que o conservador ele deve focar na arte. Viu, Anderson? Aquilo que a gente estava conversando ontem. O conservador ele precisa investir na arte, precisa redimir a arte, para que o belo volte a estar no nosso meio, para que a gente volte Vou dar um exemplo. Platão ele falava assim que o padrão moral de uma sociedade ele é equivalente ao seu padrão musical, a qualidade de música que ele escuta. Então, quanto mais baixo é o padrão musical da sociedade, segundo Platão, mais baixo é o padrão de moralidade dela. Então, a gente precisa voltar a investir na música, a gente precisa voltar a estudar, a investir em músicos bons, músicos conservadores. Me perguntaram aqui, eu sou obrigado a gostar de música clássica? Eu sou obrigado a gostar desses artistas que eu falei? Não, você não é obrigado a gostar. Até porque o nosso padrão artístico ele já foi muito diluído. Então, é muito difícil hoje uma pessoa parar, escutar uma música clássica em casa e tal. Mas procura sempre resgatar isso. Músicas mais profundas, músicas que de fato trazem uma mensagem boa, ou até mesmo um nível de complexidade. Porque com isso, até o nosso
o nosso padrão de pensamento ele vai melhorar, ele vai ser mais ativo. Porque quando a música ela é simples, você não para muito para pensar nela. Quando a música é simples, você só escuta, então fica muito rasa a experiência, né? Então não há uma admiração, uma contemplação. E voltando, isso é bom até mesmo na questão da sociedade, tá? O Roger Scruton, ele fala isso muito bem. Isso é uma coisa muito interessante. O conservador é aquele que luta por algo que ele ama, algo que ele viu, que ele admirou e que ele gostou. Por exemplo, a família, o direito à vida. E quando eu falo direito à vida, eu estou falando, sim, de aborto. As pessoas relativizaram tanto o aborto que o maior genocídio hoje que nós temos são de crianças abortadas, crianças que morrem antes mesmo das suas mães darem à luz. No ano passado morreram 49 milhões de crianças, mais de 49 milhões de crianças. Então, um grande genocídio, porque as pessoas relativizaram, chegaram a relativizar a vida. Então, o conservador, ele vê algo belo, algo que foi construído ao longo dos tempos, algo que, de fato, ele ama, e ele quer proteger aquilo. Esse é o sentimento do conservador, ele quer proteger aquilo que ele ama. A alternativa a isso, o outro pensamento que nós temos, é um pensamento de ódio, de querer destruir tudo aquilo que odeia, tudo aquilo que ele não gosta. O socialista, ele pensa assim. O progressista, ele pensa assim. Ele quer destruir a família, ele quer destruir a cultura, ele quer destruir a civilização moderna. A civilização moderna, que eu digo assim, a civilização que a gente construiu ao longo do tempo, com os padrões cristãos, e ele quer destruir isso. Então, o que é mais saudável? Você lutar por aquilo que você ama e você querer proteger aquilo que você ama, ou você lutar para destruir aquilo que você odeia? Então, o conservadorismo ele é isso. O conservadorismo é você lutar por aquilo que você ama, para você querer proteger aquilo que você ama. Então, nós conservadores, nós queremos proteger a família, nós queremos proteger a vida, nós queremos proteger a liberdade das pessoas. E quando eu falo liberdade, é também a liberdade econômica. A liberdade de você poder lucrar o quanto você puder, de você poder trabalhar, de você poder investir, ter o seu salário, poder deixar uma herança para os seus filhos, e é algo que o socialismo quer destruir. O socialismo quer acabar com a sua liberdade econômica, o socialismo quer acabar com a sua liberdade de deixar uma herança para os seus filhos, o socialismo ele quer acabar com a sua liberdade de ser empreendedor, de você poder trabalhar mais do que o seu vizinho e ganhar mais do que ele. Por que não? Então essas coisas são belas, essas coisas são bonitas, essas coisas importam. Por isso o conservador é chato e ele quer proteger essas coisas, porque ele ama isso. Porque são coisas muito valiosas que demoraram muito para serem construídas, assim como um quadro da Mona Lisa demorou muito para ser pintado, para ser idealizado. Então por isso que nós lutamos para proteger aquilo que nós amamos. Nós não queremos destruir nada que nós odiamos, porque isso é um sentimento muito ruim, um sentimento muito nocivo, que é o sentimento que os socialistas, os comunistas, os progressistas querem. Eles querem passar, inclusive, até fazendo esse paralelo entre arte e cultura, né, e fazendo esse paralelo entre arte e política, porque tudo isso que a gente está falando é política. Teve um cara que ele... Não, cara, existiu uma escola chamada Escola de Frankfurt. O que eles eram? Eles eram discípulos de Karl Marx, pessoas que eram comunistas, eles queriam acabar com esse nosso padrão de vida, né, de liberdade de mercado, de direito à propriedade privada, que também foi algo que demorou muito para a gente conquistar, e os socialistas eles querem acabar com isso. Então, o que o pessoal da Escola de Frankfurt pensou? Deixar falar de uma forma mais simples para entender. Essa questão de revolução armada, de matar os comunistas, de matar os capitalistas, matar os fazendeiros, não vai rolar. Então, o que a gente vai fazer? A comunidade, a sociedade, ela vai assimilar mais fácil se a gente investir em doses homeopáticas, se a gente for acabando com esse padrão de vida de uma forma mais light, de uma forma mais leve. Então, eles começaram a investir no campo cultural. Hans... fugiu o nome do cara agora. O cara ele escreveu Eros e Civilização.
ele é um autor da Escola de Frankfurt, eu lembro o nome do livro, mas agora fugiu o nome do autor. Ele é o autor da célebre frase: faça amor, não faça guerra, paz e amor. O que ele queria dizer com isso? Foi muito difundido durante o movimento hippie, durante as músicas lá do festival de Woodstock, falando que não, faz amor, todo mundo tem que se amar, é tudo bonitinho, não tem essa de você amar uma pessoa só, você pode ser de todo mundo pode ser seu, e por aí vai. Então, alguns padrões começaram a ser relativizados aí a partir da parte artística. A gente tem também o Antônio Gramsci, ele escreveu vários livros falando sobre isso também, falando sobre a importância de se investir na educação, de se investir nas artes. Por isso que a gente vê que hoje a maioria dos artistas, principalmente aqui no Brasil, eles são esquerdistas, eles são progressistas e eles relativizam todo o nosso padrão moral. Percebam o vídeo. Vocês estão me vendo, pessoal? Tá, a imagem voltou aqui para mim. Então, quando a gente começa a relativizar a arte, a gente começa a relativizar também o nosso padrão moral. E foi isso que o pessoal da Escola de Frankfurt sacou. Então, o nosso padrão começou a ser muito relativizado. Voltou aí? Voltou. Tá. Onde é que eu estava? Tá, então o nosso padrão começou a ser muito, muito relativizado. Então, o direito à propriedade privada começou a ser relativizado, o direito à vida começou a ser relativizado. E se nós não tivermos uma base onde colocarmos os nossos pés, a gente não consegue edificar nada. Então, o que o conservador quer? Ele quer manter uma base, manter uma estrutura onde as coisas podem ser construídas. Então, o conservador, ele não quer apenas viver no passado, mas o conservador ele entende que para coisas novas serem construídas precisa ter uma base, precisa ter um fundamento. E se a gente perde esse fundamento, tudo que for construído acima disso vai ruir. Não adianta as pessoas quererem inovar, terem novos pensamentos, coisas muito utópicas. Se nós não tivermos uma base, se nós não tivermos algo sólido onde colocarmos os nossos pés, a gente vai tropeçar em qualquer coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Rafael Teles entrou aqui na sala. Fala, Rafael. Seja bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui também. Então é isso, pessoal. Falando de uma forma bem breve, esse foi um resumo do pensamento, um resumo bem raso mesmo do pensamento de Roger Scruton. Aconselho vocês a assistirem Por que a Beleza Importa, um documentário da BBC, menos de 1 hora, é rapidinho. Aconselho vocês lerem os livros do Roger Scruton, principalmente o que é ser conservador e o que é o conservadorismo. Tá? Leiam isso, estudem bastante. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo também. A gente pode estar debatendo em algumas coisas. Caiu de novo a imagem? Apareceu alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Quer ler? O que podemos fazer para mudar esse tipo de pensamento de hoje sobre... Quem foi que perguntou? Tá, então tem o Rafael lá de São Paulo está perguntando aqui o que a gente pode fazer para mudar esse pensamento. Então, isso aí é uma coisa até interessante, bem lembrado. Obrigado por me lembrar disso, Rafa. O conservadorismo, ele é um pouco, como eu posso dizer, é difícil de você batalhar pelo conservadorismo. Porque a mensagem dos progressistas, a mensagem dos socialistas, das pessoas que querem relativizar tudo, é uma mensagem mais bonita, é uma mensagem mais aceita, é algo muito mais fácil de ser assimilada. O que é mais fácil de assimilar? Uma orquestra, escutar uma música clássica, é mais fácil de assimilar Beethoven ou é mais fácil assimilar Pablo Vittar? É muito mais fácil você pegar, ouvir e assimilar aquilo, porque é muito mais simples, é mais simplório.
Então, isso é muito mais fácil de ser assimilado. Então, o discurso dos progressistas também é muito mais fácil de ser assimilado, porque é mais bonitinho. Paz e amor. Eles pregam uma liberdade que aparenta ser boa, né? Não, você tem que ser livre, meu corpo, minhas regras, questão de igualdade. É muito bonito o discurso de igualdade, é muito bonito. E esse discurso de igualdade, somente pessoas rasas que acabam acreditando. Vou explicar. Eu vi um exemplo uma vez que eu achei muito legal, do porquê que o problema no Brasil, por exemplo, não é a desigualdade social. O problema no Brasil é a pobreza. Vamos pensar no seguinte cenário. Até aproveitando aqui em Balneário Camboriú, a gente vê um monte de iate, um monte de lancha por aqui. Digamos que eu tenha 3 iates. Eu sou dono de 3 iates. E você, Rafa, você tem apenas um. Isso é desigual. Você tem um iate e eu tenho 3. Você não é pobre. Você tem um iate, eu tenho 3. Há uma desigualdade. Aí, então, agora imagina a cena, você saindo, trancando a rodovia, incendiando pneu, fazendo revolta pelo seu direito de ter 3 iates. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Então, o problema não é a desigualdade. O problema é a pobreza. E como é que a pessoa... como que a gente faz para acabar com a pobreza? Aumentando a liberdade que ela tem de empreender. E no Brasil, nós não temos a liberdade de empreendimento. Nós temos muitas leis que limitam o empreendedor, ele não consegue vender. Eu acho um absurdo as pessoas aprenderem os produtos dos ambulantes, por exemplo. Eu, particularmente, eu acho isso um absurdo. Ele deveria ter a liberdade dele de empreender, de conseguir o dinheiro dele. Poxa, aí pensa, o cara ele não tem dinheiro, ele está desempregado, não tem uma qualificação, ou enfim, tem N motivos que ele não consegue se colocar no mercado de trabalho, então ele pensa, eu estou aqui, eu tenho R$5, eu vou comprar um pacote de 10 águas e vou vender a R$2 cada água. Para o Estado, isso é um crime, ele não pode fazer isso, porque ele tem que pagar imposto, ele tem que colocar muita coisa em cima. Então, há uma dificuldade muito grande para o pobre ser empreendedor. Hoje em dia, é só rico que consegue ser empreendedor. Aí, pensando nisso, o que os socialistas falam? Não, então vamos acabar com os empreendedores, ninguém mais vai poder empreender, então fica todo mundo igual. Então, tá vendo como é muito mais difícil eu explicar que a liberdade é mais interessante que a igualdade? O que é mais fácil de falar? O que é mais bonito? O que é mais fácil de assimilar? Todos temos que ser iguais. Pô, sim, de fato, todo mundo tem que ser igual. Como que eu me sinto quando escuto isso? Porque o meu vizinho tem um carro do ano, eu não tenho. Então eu fico com inveja. Então como é que eu interpreto essa arte que apresentam para mim? Como é que eu me sinto com relação a essa obra de arte? Tá vendo como que tudo começa a virar egoísta? Como tudo começa a vir para o seu interior, deixa de ser uma admiração, de uma contemplação do outro e passa a ser um sentimento interno? Então você começa a pensar, como que eu me sinto com relação a isso? Então eu escuto um discurso de desigualdade social, eu me inflamo, eu acho bonito, então eu quero, e é um discurso rápido e fácil. Agora, para eu explicar que a liberdade é mais importante que a igualdade, é muito mais complexo. Quem é que vai sentar para me escutar? Então não tem como eu explicar isso de uma maneira fácil. E os socialistas, né, os progressistas, eles são fera, eles são expert em vender mensagens fáceis, mensagens de fácil assimilação, só que são mentiras, são rasas. Elas não têm um padrão moral estabelecido. Qualquer coisa, qualquer argumento mais profundo coloca eles em xeque. Deu para responder um pouco sua pergunta? Então, assim, é muito mais difícil. Então, para o conservador mudar isso, é com tempo, com dedicação, assim como pintar uma obra de arte. É com tempo, é com dedicação, é com amor, é querendo proteger essa sua obra de arte. É querendo proteger essa sua obra de arte, então assim que a gente consegue mudar o pensamento. Investindo a longo prazo, investindo na educação dos seus filhos, mostrando para os seus filhos que a beleza importa, mostrando para os seus filhos que não dá para relativizar um padrão. Padrões, eles precisam serem seguidos. Os padrões, eles estão aí para nos dar um norte, para nos dar um firmamento. Pessoas morreram querendo construir esse padrão. Pessoas investiram a sua vida, gerações foram investidas para construir isso. E agora a gente vai mudar
por um discursozinho barato? A gente vai trocar uma obra de Beethoven por um funk da Anitta? Então é isso que está acontecendo na nossa sociedade. Certo. Mais alguma pergunta? Então tá bom, pessoal. De uma forma breve, é isso. A gente vai conversar mais sobre o conservadorismo, a gente vai conversar mais sobre essa questão de liberdade de mercado, sobre o liberalismo econômico, a gente vai conversar mais sobre conservadorismo. Então, se inscreva aí para as próximas lives, me acompanhe nas redes sociais, vamos conversar. Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando aí no Facebook ou comentando aí no meu site também, que a gente vai responder todas as perguntas, tá bom? Obrigado pela atenção. Meu nome é Silas Ferreira e aqui termina mais uma live falando sobre conservadorismo. Obrigado.